Boa tarde, está a Camaragibe. Que domingo maravilhoso é esse de hoje, onde dos 365 dias do ano, nós temos um dia para chamar de nosso. Esse é o Dia dos Pais, onde nós podemos ser aí homenageados, podemos receber o carinho da família, especialmente de nossos filhos. Nessa tarde, nessa devocional especial Dia dos Pais, nós vamos agora assistir a um vídeo especial da apresentação do Coro Tabernáculo, cantando o hino Amai-vos uns aos outros. Logo após esse hino, o presidente do Quórum de Elders da ala Parque Capibaribe fará a primeira oração, o irmão Lázaro Gabriel Ferreira da Costa e Silva. Nosso Pai Celestial, nesse momento elevamos nossos pensamentos a Ti para agradecer por esse dia, agradecer por Teu amor, agradecer por Tuas bênçãos, agradecer por nossas vidas e agradecer por termos a oportunidade de conhecermos Teu verdadeiro Evangelho aqui na Terra. Nós pedimos que nos abençoe para que possamos entesourar em nossas mentes e em nossos corações as palavras e os ensinamentos que vão ser dados nesse devocional. E agradecemos a Ti por nos confiar parte desse chamado tão sagrado de ser pais terrenos dos Teus filhos espirituais aqui na Terra. Pedimos a devida inspiração para que possamos ter a companhia do Espírito no ensinar, no falar, no agir, para que os nossos filhos sejam edificados e possamos ajudá-los a trilhar o caminho que leva de volta à Tua presença. Agradecemos a Ti por tudo e essa é a prece que Te fazemos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nessa primeira parte dessa nossa devocional, nós vamos agora assistir às mensagens especiais dos nossos bispos. Após as mensagens dos nossos bispos, nós entraremos na segunda parte dessa devocional. Que momento especial esse do Dia dos Pais, celebrado todos os anos, não é isso? Então, minha mãe disse que eu pareço muito com meu pai. Não só minha mãe, inclusive, ela diz que até no andar eu pareço muito com meu pai. Os outros dizem que também eu pareço muito com meu pai. Então, eu fico feliz por isso, porque eu amo meu pai muito. Ele é um grande amigo e um educador excelente. Então, eu tenho um grande privilégio de tê-lo como meu pai, Pedro Cavalcante. E eu lembro de alguns momentos bem especiais. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês. Certa vez, minha mãe me acordou num sábado. Sábado era o dia costumeiro que meu pai saía, ia na Ceasa fazer compras de verduras, frutas, para abastecer toda a família, né? Para ter alimento. E era meu pai, minha mãe, eu e meus 2 irmãos, 5 pessoas Então, certo sábado, eu estava dormindo ainda, minha mãe acorda lá para as 7 horas da manhã. E ela pergunta: meu filho, por que você não foi com seu pai para a Ceasa? Aí eu respondi para ela: minha mãe, ele não me chamou para ir. Aí ela olhou assim e disse: e precisa ele lhe chamar? No sábado, quando ele retornou da Ceasa, eu falei para ele: pai, no próximo sábado me chame que eu vou com o senhor. Aí ele disse: tá bom. E aí, na sexta-feira, eu disse, lembrei: pai, Roy, lembre que amanhã o senhor precisa me chamar para ir contigo, tá, para a Ceasa. E esse foi o primeiro sábado de diversos sábados que nós íamos juntos para a Ceasa fazer compras. Lá ele me ensinou como escolher as frutas, as verduras, a quantidade. Algo que eu trago até hoje. Minha esposa, ela diz que eu sou especialista em escolher as frutas e verduras. Certo? E ela, normalmente, quando a gente se divide no supermercado para fazer as compras, para otimizar o tempo, ela me deixa nas frutas e verduras para poder trazer para casa, tanto em quantidade quanto na qualidade. Não quer dizer que ela não sabe comprar, mas aí ela gosta quando eu faço isso. Isso eu aprendi com meu pai, muito com meu pai. Eu tenho um momento especial disso. Uma outra vez, que estávamos fazendo a coberta da garagem do carro lá na casa do meu pai. E aí também eu junto com ele, nós cavamos, fizemos o bloco de concreto, que colocamos os postes e colocamos a brita, o concreto dentro dos tubos para fazer os postes, e as telhas calhetão pesada pra caramba, de fibrocimento com uma espessura bem grossa. E passamos o sábado fazendo isso. E foi exaustivo, cansativo. Outros serviços dentro da casa, como a reestruturação do sistema elétrico de lá. Tudo isso eu fiz com ele e saí aprendendo coisas que eu trago para a minha vida, nos cuidados de casa, na autossuficiência em cuidar de pequenas instalações e manutenções. E eu tenho grande felicidade de poder ter aprendido isso com ele e ser mais autossuficiente. Pai é um chamado divino. Isso aí não existe desobrigação e pode se perpetuar para toda a eternidade com as ordenanças do tempo, mas é um chamado divino. Ninguém é desobrigado como pai.
certo? E eu tenho um grande amor pelo Pai Celestial também. E aí, pelo Dia dos Pais ser no domingo, eu fico muito feliz porque eu posso tomar o sacramento e renovar o convênio com o Pai Celestial, que é o meu grande Pai, o Pai do meu espírito. E aí eu tenho 2 pais excelentes que me traz grande felicidade. E eu mando um beijo para meu pai Pedro Cavalcante e eu oro agradecendo ao Pai Celestial todos os dias pelo amor que ele tem por mim e por ele poder ser um exemplo no sistema de amar seus filhos. E isso é muito bom para mim. E eu gostaria de compartilhar isso em nome de Jesus Cristo. Antes de encerrar, felicitar todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Um grande abraço virtual para todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs da Estaca Camaragibe, como eu sou grato ao Senhor por poder falar algumas palavras nessa devocional desse dia para vocês. Eu gostaria de compartilhar uma escritura que eu gosto muito e tem muito a ver com esse dia ao qual estamos vivendo hoje, qual estamos comemorando, que é o Dia dos Pais. E essa escritura fala um pouco sobre isso, Fala sobre a palavra Pai. E lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 1, fala o seguinte: e o filho sábio ouve a instrução do pai. Essa palavra ouve, ela é muito forte, sabe? Quando realmente paramos para escutar o que o Senhor, Ele tem nos falado, sabe? Através dos nossos líderes, através do nosso profeta, nesse tempo hoje que estamos vivendo tão turbulento, verdade? Eu gostaria de trazer essa seguinte reflexão para nós nesse dia, sabe, sobre o nosso Pai Celestial, sobre o seu imenso amor por cada um de nós. Esse amor que foi demonstrado na cruz do Calvário, o qual Ele enviou o seu único Filho em prol de você, querido, em prol de você, querida. Nunca se esqueça disso, sabe? Mas voltando à Escritura que eu acabei de falar, eu gostaria de desafiar cada um de nós a estarmos mais atentos ao que o Senhor Ele tem nos falado. E muitas vezes nós não temos ouvido o que o Senhor Ele tem nos dito dia após dia. Sempre que, quando eu busco ler as Escrituras, quando eu busco ler alguma citação, algo que me chama a atenção, eu vejo como o Senhor estivesse falando para mim, sabe? E é um momento de eu parar e poder escutar o Senhor, escutar a sua voz. E isso me faz sentir o seu amor por mim. Faz sentir que Ele está perto de mim, que Ele está cuidando de mim. E isso, irmão, é algo muito, muito forte, sabe? Saber que existe um Deus no qual nós não podemos ver, mas Ele está ao nosso lado. Ele está nos guiando, nos protegendo, zelando por cada vida.
Mas eu gostaria que você, filho, essa outra figura, né? Que você, nesse momento, pensasse em seu pai. Se você não tem, mas eu acredito que você deve ter uma pessoa a qual você confia, não sei se seu bispo, algum parente próximo que você confia. Mas se você tem um pai, um ano, busque reservar tempo para escutá-lo, para estar mais perto dele e amá-lo e ouvi-lo. Acima de tudo isso, ouvi-lo. Sempre que eu estou junto do meu pai, eu agradeço ao Senhor por tê-lo ao meu lado e muitas vezes escutá-lo e poder dizer o quanto eu amo. Eu gostaria de deixar essas palavras e dizer a vocês que o Senhor nos ama como Pai amoroso que Ele é. Que você possa a cada dia ouvir o Senhor e buscar seguir as suas orientações, assim como essa escritura acabou de falar. E como eu sou grato por poder entender isso, e eu gostaria de prestar meu testemunho sobre todas essas coisas que eu acabei de pronunciar para vocês. E esse é o meu pensamento, que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs da Estaca Camaragibe. Eu sou imensamente grato pela oportunidade de estar aqui para conversar um pouco com vocês nesse dia que está sendo novidade para mim e está me trazendo muita alegria, que é o Dia dos Pais. Eu gostaria de primeiramente de expressar minha eterna gratidão ao Pai Celestial por ter me dado essa dádiva de ser pai, esse chamado sagrado de ser pai de um ser divino que trouxe mudanças radicais em minha vida e rotina, tanto na minha rotina no trabalho, na minha vida pessoal, que trouxe mudanças tão fascinantes em minha vida. Tais mudanças que envolvem o fato de saber que existem pessoas que dependem de meu esforço no dia a dia e que também dependem de muito carinho, que necessita de muito carinho. E por saber também que quando eu saí de casa para a batalha, para o trabalho em si, eu já conto de certeza com um sorriso lindo e verdadeiro à minha espera. É gratificante chegar em casa e encontrar aquele sorriso maravilhoso de meu filho. E essas mudanças que trouxe à minha vida me fez enxergar o verdadeiro milagre da vida, que envolve a procriação pura. Experiências como pai são equivalentes às experiências do Deus Todo-Poderoso. Eu faço essa similaridade porque é uma experiência tão gratificante para a minha vida. O amor por esse chamado de pai, ele desabrochou ao colocar o meu filho nos meus braços pela primeira vez. Enquanto ainda na maternidade, eu coloquei ele em meus braços e senti o coraçãozinho dele batendo junto com o meu. E a partir daquele momento mudou-se tudo na minha vida, tudo. Eu senti um amor tão grande por algo tão pequeno que estava nos meus braços. Um amor começou a desabrochar naquele momento ali que não tem explicação lógica e racional para isso. A partir daquele momento, eu senti o Espírito Santo ao meu lado para me fazer sentir o verdadeiro
significado da vida. Eu posso afirmar para vocês hoje, irmãos, os filhos são a vida. Me veio à tona também o sacrifício que nosso Pai Celestial ele fez por todos nós, ao sacrificar o seu Filho unigênito. Hoje caiu a ficha para mim. Ele sacrificou o seu próprio Filho por todos nós. Que amor esplêndido Ele tem por nós. Eu também não paro de pensar o quão grande é o amor de nosso Pai Celestial por todos nós. Tais pensamentos reforçam a ideia de que necessito fazer por onde para que seu sacrifício não seja em vão para mim e para minha família. Desde já, eu presto o meu testemunho de que sei que essa igreja ela é verdadeira, sei que Cristo ele vive e que nos ama. E eu sei também que esse chamado ele me veio para que eu me tornasse uma pessoa melhor, uma pessoa em crescente, uma pessoa com uma evolução crescente. E desde já eu presto esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu Pai pra mim é o maior, não me canso de dizer. E quero ser igual a Ele quando eu crescer. Meu Pai me ensina a ser honesto em tudo que eu fizer. Eu gosto tanto do meu Pai. E meu Pai também me quer. Sou muito grato ao Pai Celestial, no plano dele, poder ter família e gerar filhos. E como eu sou grato pela oportunidade desse plano tão maravilhoso de constituir uma família e de ter filhos e filhas. E aprendo cada vez mais com as minhas filhas e sou muito grato por elas serem tão talentosas, crianças inteligentes e que nos dão alegria desse Evangelho. Eu gostaria de prestar meu testemunho sobre a importância dos filhos, e que é uma bênção na vida de cada pai, e que possamos aproveitar cada momento com nossos filhos, brincando, estudando, passeando e aprendendo sobre as coisas do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que as famílias elas podem ser eternas. Eu sei que a família é o bem mais valioso que nós podemos levar para o reino celestial. Presto meu testemunho sobre essas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amo a dádiva de ser pai, de ter acompanhado por esses anos o crescimento, o amadurecimento de minhas filhas. Que orgulho, que grande orgulho eu tenho por essa experiência incrível de ser pai, de poder ensinar, educá-las e me esforçar para dar o melhor de mim e ser melhor a cada dia, para que elas possam ter em mim uma referência e um modelo para seguir. Sempre sonhei em viver essa experiência. E hoje, vendo minhas filhas grandes, já adultas, me deixa tão orgulhoso e tão realizado. Hoje é um dia especial onde todos os pais comemoram esse dia. E eu quero desejar a vocês, pais, um feliz Dia dos Pais, que vocês possam lembrar sempre da responsabilidade que o Pai Celestial confiou a vocês,
e possam dar o melhor de si e possam ser o melhor a cada instante. Eu lembro quando minhas filhas eram ainda bebês, muito pequenas, que nem sequer caminhavam ainda. E o cuidado que eu tinha em ficar observando, não deixá-las cair, quando estava na piscina, não desgrudava um segundo delas. E foi assim até hoje. Quando elas saem, sempre aquela preocupação em se estar bem, se vai chegar na hora certa. Vou buscá-la muitas vezes e vou morrer assim. Para mim, filho não tem idade. E elas são adultas hoje, mas tenho o mesmo cuidado de sempre. Amo minhas filhas, sou grato a elas por me permitir viver essa experiência incrível. Feliz Dia dos Pais. Um abraço a todos. Uma das escrituras das quais me marcam, elas se encontram em terceiro Nef 27, 3:27. Assim podemos ver que o Senhor é misericordioso para todos os que invocam seu santo nome com sinceridade de coração. Então, ao falar, nesse dia especial para todos os pais, eu primeiro me lembro do meu, recordo bem o pouco tempo que eu vivi apenas 12 anos com meu pai, e sei de muitas coisas e apliquei hoje como pai aos meus filhos, tudo aquilo que eu pude aprender naquele pequeno intervalo de tempo que eu tive com ele. Meu pai realmente ele se esforçou muito para que eu pudesse ter uma vida boa, uma educação, e para que hoje eu pudesse realmente estar aqui. E como pai, para mim foi muito prazeroso ter essa oportunidade. Eu comecei, na verdade, sem um planejamento. Foi quando veio meu primeiro filho, Manassés, mas aproveitamos, tanto eu quanto a minha esposa, a oportunidade, e realmente ficamos assim, bastante preocupados ao iniciar. Éramos ainda muito jovens, por volta de 24, 25 anos, e não tinha ainda essa experiência por não ter sido tão experiente, tão preparada. Mas foi uma experiência maravilhosa, está sendo, na verdade, uma experiência maravilhosa, educá-lo, talvez seja a parte mais, vou dizer assim, árdua do ser pai, é a parte de se educar, mas a parte do viver, do conversar, do procurar ter amizade, do procurar se ter atividades dentro de casa em conjunto, tudo que vai se fazer dentro de casa a gente procura conversar. Então, até mesmo o meu filho mais novo, o Murilo, que hoje tem 6 anos, a gente procura envolvê-lo ao brincar, ao fazer a tarefa hoje, que é esse tempo diferente que estamos vivendo. Hoje eu sou professor de matemática e professor de inglês, uma coisa bastante inusitada para mim, mas não deixa de ser um fato que me aproxima mais dele. O Manassés eu vivo bem próximo a ele, porque ele trabalha comigo, então é uma experiência nova bastante para mim, porque eu vou orientá-lo no trabalho e ao mesmo tempo eu estou orientando uma pessoa das quais eu realmente preciso ver cada vez melhor. As próprias escrituras, elas demonstram que os filhos também eles devem ter suas próprias experiências. Mas nós pais vivemos preocupados com essas próprias experiências. Vivemos um mundo que aqueles dos quais não são tão orientados como nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos, nos últimos dias eles são tragados, e nós vivemos aqui nos esforçando para que esse tragamento não chegue até nós.
mas eu só tenho que agradecer ao Pai Celestial também pela oportunidade de ser bispo, onde eu venho conversando com alguns jovens e eu sinto naquele momento que eu sou pai deles também. E eles desabafam, eu fico imensamente grato ao Pai Celestial, muitas vezes me emociono com eles em alguns desabafos que eles me fazem. E o conselho que eu dou aos pais, não só da minha ala, da Estaca Camaragibe, e também a todos aqueles que possam ver esse vídeo, é que amem seus filhos, vivam, curtam esse momento, porque tudo passa, mas o que fica é a saudade e as boas lembranças. Esses são os maiores presentes que realmente nós pais podemos guardar, é a boa vivência, amar, correr, caminhar, jogar, conversar, ver filme, fazer alguma culinária, são infinitas, né, as questões que a gente pode se envolver com nossos filhos, mas o mais importante é compreendê-los, aprender a ouvi-los. Por mais que haja diferença entre uma conversa, que haja realmente a disparidade, mas nós temos que dar oportunidade a nossos filhos realmente a crescerem com as suas próprias vontades, mas fazer de tudo para que eles possam realmente escutar a palavra e viverem retamente como filhos de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para todos nós que somos pais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, na segunda parte da nossa devocional, nós vamos ouvir as mensagens da presidência da Estaca. Primeiro, o secretário executivo da Estaca, o irmão Rafael Menezes Lima. Logo após, teremos o presidente Barbosa, segundo conselheiro na presidência da Estaca, e a mensagem do presidente Rego, primeiro conselheiro na presidência da Estaca. Após as mensagens dos membros da presidência, eu vou deixar algumas palavras aqui para que possamos concluir essa reunião. No final dessa reunião, teremos como apresentação especial uma canção cantada pelo coro do Tabernáculo, Where Love Is. Após essa canção, nosso patriarca Manuel Ferreira da Silva fará a última oração. Estamos numa data especial no qual a sociedade utiliza para poder homenagear e lembrar da figura, da importância de se ter um pai. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas citações que eu tenho guardado comigo, que falam a respeito justamente sobre isso, sobre a importância de ter um pai, a importância de nós como pais, membros da igreja, temos na vida de nossos filhos e nossa família como um todo. O elder Elton Perry, na conferência de 2004, ele compartilhou o seguinte: Satanás, em seu cuidadoso plano para destruir a família, procura depreciar o papel do pai. O aumento da violência, os crimes juvenis, a grande pobreza e insegurança econômica, o mau desempenho de um número cada vez maior de crianças em nossas escolas são uma clara evidência da falta da influência positiva do pai no lar. A família necessita do pai para ancorá-la. Eu percebo muito essa preocupação da igreja em relação ao pai, neste ponto em que o pai ele é de fundamental importância, justamente porque a família ela necessita do pai para ancorá-la. É através do pai que a família pode encontrar um porto seguro, uma fonte de instrução e de força no Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós como portadores do sacerdócio temos essa responsabilidade, fazer com que o nosso lar ele possa ser repleto de conhecimento, de doutrina e de um bom exemplo. Um bom exemplo de trabalho e de fé.
O presidente James E. Faust, num discurso que eu guardei, que eu lembro muito bem na época que eu estava na missão, e esse discurso foi citado na Liarona de setembro de 2006. Ele fala o seguinte: como pais, precisamos estabelecer prioridades para guiar-nos ao dividir nosso tempo. Alguns homens se esquecem de que sua prioridade deve ser a de manter a própria força espiritual e física. Depois vem a família, em seguida a igreja e depois sua profissão. E todas essas coisas exigem tempo. Ao dedicar tempo para os filhos, o pai deve ser capaz de demonstrar que tem amor suficiente por eles, tanto para dar-lhes ordens, como também para discipliná-los. Os filhos querem disciplina e precisam dela. Ao se aproximarem de certos perigos, cada um deles está pedindo silenciosamente: não me deixe fazer isso. Então, vemos a importância de que o pai, ele tem que pegar justamente aquilo que ele tem de mais importante, né? Que todos nós temos mais importante, que é o tempo, e dedicar tempo à família, dedicar tempo a magnificar o chamado que ele tem com o pai. Porque por mais que a sociedade indique, né, pense e declare que é uma perda de tempo, mas através do Evangelho nós sabemos que quando investimos tempo e nos dedicamos à família, à necessidade dos filhos e inclusive ao alimento espiritual, ao fortalecimento próprio nosso, o Senhor Deus, ele vai abençoar nossas vidas e vai fazer com que seja um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo criar os filhos, estabelecer verdades na família, num tempo tão complicado e tão difícil, no qual o adversário ele tem usado todas as armas que ele possui para fazer com que essa família, com que essa unidade sagrada de Deus, ela possa deixar de existir. E o presidente Faust, ele continua: o presidente David L. McKay disse que se não disciplinarmos adequadamente nossos filhos, a sociedade irá discipliná-los, de modo que não lhes será agradável. A disciplina sábia reforça os aspectos do amor eterno. Esse reforço proporcionará maior segurança e estabilidade na vida deles. Por mais que existam momentos de birra, por mais que não seja muito legal na hora, né, para os filhos, o ensinar o correto, a disciplina, é muito melhor quando nós o disciplinamos, é muito melhor quando o ensinamos do que quando a sociedade ensina, quando o mundo ensina. Uma coisa que eu aprendi muito com meu pai terreno, foi de que eu tenho um Pai eterno, eu tenho um Deus, e que Ele, assim como um pai, Ele se importa, Ele me disciplina, Ele me corrige no momento que eu preciso, e Ele me ama, Ele acredita que eu posso fazer melhor a cada dia, Ele me dá um voto de confiança. Então meu pai, Giovanni, ele sempre me ensinou que o exemplo de pai que eu deveria seguir era o exemplo de Deus. O que Deus ele faz pela humanidade, o que Deus ele faz por mim, e o que Jesus Cristo ele faz por mim, eu deveria fazer para os meus filhos. Ser carinhoso, no momento de ser um educador, ser educador, corrigir quando necessário, demonstrar um amor maior,
Então eu sei que, demandando tempo e esforço, podemos criar nossos filhos, ser um exemplo para eles e podemos magnificar o nosso chamado eterno, que é ser pai. Eu presto meu testemunho, que sei que Deus ele vive, e eu sou muito grato, muito grato, por ter o Evangelho na minha vida. Como é bom ter o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas, como é bom ter as Escrituras ao nosso lado. Isso faz com que no mundo como o de hoje possamos ter ânimo, força, possamos compreender nosso papel em nossa família e definitivamente nos ajuda muito a poder fazer com que a família seja uma família de Deus. Nos ajuda muito a estabelecer um alicerce seguro para nossos filhos e ser um exemplo para eles. Eu sou muito grato em relação à paternidade, ter tido um exemplo fantástico do meu pai, em que ele foi e ainda é um espetacular exemplo na minha vida. Me ensinou a maioria dos pontos fortes que eu tenho como caráter e me ajuda até hoje a entender qual o meu papel, como eu posso ser um pai melhor. Preste meu testemunho e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs da minha querida Estaca Camaragibe, para mim é um privilégio muito grande nessa tarde poder compartilhar uma pequena mensagem a esse grupo tão especial, tão seleto de pais, portadores do sacerdócio Melquisedeque, homens que têm a grande responsabilidade de, junto com suas esposas, conduzirem a sua família rumo ao caminho na qual o Senhor deseja. Eu confesso, irmãos, que para mim não é muito confortável falar de pai. Então, falar sobre esse ser tão especial, eu tenho um grande desconforto pelo fato de ter sido criado em uma família, em um lar na qual não tínhamos a figura de um pai. Então, por isso me sinto um pouco desconfortável, mas ao ultrapassar a barreira dos 40 anos, hoje já me sinto à vontade por tudo o que eu me tornei, pelo que eu considero o homem, o pai que eu sou hoje. Já tenho uma certa propriedade para não ter tanto desconforto assim. Mas eu explico, irmãos. Minha vida não foi fácil. Lógico, cresci num lar na qual recebi muito amor, muito carinho da minha avó, da minha mãe, ensinamentos preciosos, preceitos que eu carrego comigo até hoje. Mas sempre faltou para mim a figura de um pai. O respeito que um pai impõe sobre seus filhos, a maneira que ele conduz ou que deve conduzir seus filhos. Então isso faz falta na vida de qualquer criança. Desde os meus 8 anos de idade, tive a oportunidade de poder já trabalhar para poder ajudar minha mãe e criar os outros filhos, éramos 9, e poder ajudá-los no sustento da casa. Aos 14 anos, tomei a decisão de sair da casa de minha mãe. Então, para mim, aquele momento foi muito difícil e muito marcante na minha vida.
fato de ter que sair do lar onde eu amava todas as pessoas, lógico, continuei amando, mas ia para um lugar distante na qual o convívio não era mais presencial. Apenas uma vez por ano tinha a oportunidade de poder ver minha mãe e minha avó, aqueles a qual me cuidaram, me educaram, me ensinaram os preceitos preciosos. Nesse dia na qual eu saí, ao ir pegar o ônibus, antes fui despedir da minha mãe. Procurei na casa, a qual estávamos todos reunidos, e não a encontrei. Saí à procura, ela estava num quarto escuro, chorando. Ela tinha muita vergonha, eu nunca tinha visto minha mãe chorando. Sei que ela chorou várias vezes, mas ela buscava fazer isso longe dos filhos. E ao encontrá-la chorando, eu pude me despedir dela, e mesmo com toda aquela angústia, aquela tristeza, continuei a minha decisão de poder sair. Saí porque era necessário. Já não dava mais para minha mãe cuidar e sustentar seus filhos, já todos quase adultos. Onde eu morava não tinha muito o que oferecer. Então, saí com aquele pensamento, aquele sentimento, ter que ficar longe da minha mãe. E nesse momento, a falta de um pai para dar todas as orientações necessárias não existia. Foi muito difícil, mas eu precisava buscar meios para poder ajudar minha família, minha mãe, minha avó e meus outros irmãos. Ao sair daquele local e ao ficar jovem em pouco tempo, saí lá com 14 anos ainda, já para vir morar aqui em Carpina, trabalhar, morava sozinho. Então eu tive um longo tempo na qual tive a oportunidade de ponderar sobre esses pontos importantes, sobre eu ser, sobre o pai, sobre o que eu precisaria me tornar um dia. Sabia que mais cedo ou mais tarde esse momento chegaria na minha vida. E ao chegá-lo, minha preocupação foi sempre essa: que tipo de pai eu vou ser? Que tipo de cultura, de estilo de vida, que tipo de valores, expectativas, práticas eu vou ensinar aos meus filhos? Foi muito bom que, junto a tudo isso, todos os preceitos que minha mãe tinha me ensinado, eu tive a oportunidade de poder conhecer a igreja durante esse período. E lá eu aprendi que precisava, como pai, ajudar meus filhos a se prepararem para receber todas as ordenanças de salvação. Precisava encaminhar meus filhos para eles se tornarem grandes homens, bons missionários, bons pais, minhas filhas a poderem chegarem ao templo, cumprir todos os valores que elas aprendem nas moças e ajudar a tornar um dia, no futuro, grandes mães. Então, esse momento para mim foi especial. No dia que meus filhos nasceram, os gêmeos, eu tive a oportunidade de não estar junto deles. Eles nasceram no Recife, eu estava em Carpina. Aí quando eu tive a notícia que eles tinham nascido, eu chorei, eu me ajoelhei e naquele momento eu pedi ao Senhor que o Senhor pudesse me iluminar, me ajudar. Agradeci por tudo, por essa experiência maravilhosa que eu estava passando. Que o Senhor pudesse me ajudar a me tornar o pai que eu precisava ser. A desenvolver na minha família, nos meus filhos, essa cultura, esse estilo de vida, a qual vem do plano de salvação, dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos do profeta vivo. Então, a expressar e mostrar todo amor e toda gratidão que eu tinha ao Pai Celestial por tudo que Ele tinha
realizado por mim. Eu precisava fazer o mesmo com meus filhos. Então, eu sou grato ao Senhor por o Senhor ter me dado essa oportunidade de poder ser hoje. Eu sei que não sou o melhor pai do mundo. Não sei se sou esse pai tão bom para os meus filhos como deveria ser. Mas sei que me esforço para ser um pai bom, um pai cuidadoso, zeloso, um pai amável e ser diferente do pai que eu tive. Carreguei esses preceitos na minha vida e busco até hoje. Eu sei que tudo que eu passei estava dentro do que eu precisava passar. Não lamento por isso, mas eu sei que a figura de um pai pode tornar a vida de um filho muito melhor. Testifico e presto meu testemunho dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs e irmãos da Estaca Camaragibe, sou muito grato em participar deste devocional realizado pela presença da Estaca Camaragibe na figura do presidente Alexandre Santos. Eu e minha família queremos parabenizar e homenagear todos os pais da Estaca Camaragibe neste dia tão especial. Obrigado a todos os pais que servem diligentemente no cuidado de suas famílias. Nas Escrituras Sagradas, nas obras padrão da Igreja, nós encontramos 576 referências com relação à palavra Pai. Isso é muito significativo. Cristo se relacionava com seu Pai utilizando-se da expressão Abba, Pai. Os comentaristas bíblicos denotam que Abba era uma forma íntima de chamar a figura paterna. Cristo demonstrava, portanto, união, unidade, intimidade e afetividade com seu Pai, e também nosso Pai. Em Provérbios, no capítulo 1 de Provérbios, é nos ensinado que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E vários conselhos vão sendo dados. No versículo 8 em especial, ele diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Então sempre a referência paterna é tida em destaque nas Escrituras Sagradas. Em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 12, diz que o pai repreende o filho a quem quer bem. A figura paterna, de disciplina, de ordem, dentro de um lar, é muito importante e muito significativa, para que possamos nutrir e ajudar na própria constituição humana de cada membro da família. Em Doutrinas e Convênios 75:28, quando é falado que muitos missionários iam para a missão e ainda assim tinham a responsabilidade de manter as suas famílias, o Senhor dá uma revelação muito importante ao profeta Joseph Smith. E também, em verdade vos digo, que todo homem que for obrigado a manter a sua família, que a mantenha, e de modo algum perderá sua coroa, e que trabalhe na igreja. Esse obrigado não é uma questão de forçado, mas uma questão da obrigação como pai e chefe de família. A figura paterna ela é tão importante no lar que um dos objetivos de Lúcifer é desconstruir seu papel na família e na sociedade. O pai tem uma importância fundamental dentro da família. Em um artigo no Estadão, no dia 17 de abril, duas psicólogas bem especiais falando acerca desse tema, as psicólogas Bárbara Subtil, de Paula Magalhães, e Patrícia de la Sala, elas escreveram: diversos autores da psicologia afirmam que a ausência da figura masculina pode produzir conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança e acarretar distúrbios de comportamento. Isso porque é a partir da interação com o pai que a criança começa a descobrir a relação com o mundo e a desenvolver mais segurança para explorá-lo. A autoridade do pai deve ser utilizada para dar orientações seguras e gerar confiança e independência. Cabe aos homens assumirem seu lugar na educação dos filhos. O modelo masculino é fundamental para o desenvolvimento saudável da identidade dos meninos e também das meninas.
É importante ressaltar aqui que a presença do pai jamais poderá ser delegada ou compensada por bens materiais, brinquedos, roupas, quartos espaçosos, viagens e outros. Mais tarde, os filhos adolescentes buscam na figura masculina um modelo para se identificar e, no caso das meninas, para sua autoestima e segurança. Recomendamos o livro Pais Fortes, Filhas Felizes. Então, o papel do pai é de suma importância dentro de um lar, na composição da família. E não podemos deixar com que Satanás tente, de diversas formas, vilipendiar esse papel que é divino. O elder Elton Perry, já falecido, membro do Coro dos Apóstolos, ele afirmou: o aumento da violência, os crimes juvenis, a grande pobreza e insegurança econômica, o mau desempenho do número cada vez maior de crianças em nossas escolas são uma clara evidência da falta da influência positiva do pai no lar. A família necessita do pai para ancorá-la. O pai é como um porto seguro, né? Ouvimos muitas vezes, de forma a denegrir essa figura essencial no lar, frases como pai é aquele que cria. Vemos isso numa sociedade que quer subverter e denegrir a imagem paterna. Não podemos aceitar essas coisas passivamente. Precisamos exaltar a figura paterna, assim como exaltamos a figura materna dentro de uma família. O lar continua sendo uma instituição criada por Deus, independente do que digam as filosofias e ideologias existentes. Essa é uma verdade absoluta que precisamos defender com todas as forças de nosso ser. O Elton Perry continua: paternidade é liderança, o mais importante tipo de liderança. Sempre foi assim e sempre será assim. Pai, com auxílio, conselho e incentivo de sua companheira eterna, você preside no lar. Não é uma questão de saber se você é o mais digno ou o mais qualificado, mas sim uma designação divina. Oi, queridos irmãos da Estaca Camaragibe, né? Sou Isabelle e Rafael. Nós estamos aqui hoje para poder fazer uma homenagem para o nosso pai, um paizão, o nosso presidente Rego, e nós esperamos que vocês gostem bastante. Foi com muito amor. Para começar, o meu irmão Rafael ele vai começar recitando um poema que ele fez exclusivamente para o meu pai. Devo ter puxado de ti esse amor por poesia, criando versos e explanando esquemas, irritando o Senhor só um pouquinho. Engraçado, lembro de cada traço, cada abraço, de cada piada ruim. Lembro daquele jogo jurado que nos levaria pro estádio. Já faz 5 anos, enfim. Hoje é teu dia, confesso, pensei muito em fazer isso pra ti. Mas é claro, não é por nossas brigas e intrigas que não deixo de te amar. Mas não costumo demonstrar, mas sabes que sim, eu te amo. Eu sou imensamente grata por poder compartilhar algo a respeito do meu pai com vocês, é realmente um privilégio. O evangelho é composto de famílias, né? E é um evangelho de família. E eu sou grata por, dentro da minha família, eu ter meu pai. Um pai presente e um pai que realmente nos ajuda em tudo. E isso faz total diferença no nosso lar. Eu sei que realmente sem ele, nossa família seria muito diferente. Eu sou grata pela diferença que ele faz dentro do nosso lar. Por ser um exemplo de portador do sacerdócio e por sempre nos ensinar a servir dignamente na igreja, com todo o nosso coração, poder, mente e força. Sou grata por todo o amor que ele demonstra por nós, por ser nosso porto seguro, nossa fortaleza e nos guiar ao longo da nossa vida. Apesar de ser um pouco rígido às vezes, mas nós o amamos do jeitinho que ele é. E é realmente um privilégio saber
que nós temos uma pessoa tão especial na nossa vida, na nossa casa, nos ajudando, e saber que por meio dele nós podemos ter a plenitude das bênçãos do Evangelho na nossa casa. E sou grata por tudo isso, é esse testemunho que eu deixo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Feliz Dia dos Pais. Um beijão. Feliz Dia dos Pais, pai. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de compartilhar com todos os pais da Estaca Camaragibe e todas as famílias. Precisamos defender as verdades que foram instituídas por Deus. A família, ela é o sustentáculo da igreja, da sociedade e de qualquer nação. Precisamos defender o caráter sagrado e o papel fundamental do pai num lar. Que o Senhor nos abençoe, para que como homens do Senhor temos essa disposição, essa coragem de dizer não às diversas filosofias e ideologias que vão existindo e sendo criadas ao longo do tempo. Que o Senhor nos abençoe com inspiração, com o seu espírito e com determinação de pregar e fazer o que é certo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês e todas as suas famílias. Um forte beijo, um grande abraço. Que bom, que privilégio poder agora trazer algumas palavras, poder compartilhar meus sentimentos com todos vocês. Primeiro, como igreja, nós acreditamos nos pais. Cremos no homem ideal que coloca a sua família em primeiro lugar. Cremos que, segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. Cremos que, em suas responsabilidades familiares complementares, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Cremos que, longe de serem supérfluos, os pais são únicos e insubstituíveis. Alguns veem o bem da paternidade em termos sociais, como algo que obriga os homens a cuidar de seus filhos, impelindo-os a ser bons cidadãos e a pensar nas necessidades de outros, complementando com o investimento paterno o investimento que as mães fazem nos filhos. Em resumo, a solução para os homens é tornarem-se pais. A solução para os filhos é terem pais. A solução para a sociedade é criar pais. Apesar dessas condições serem de fato verdadeiras e importantes, sabemos que a paternidade é muito mais do que uma invenção social ou resultado da evolução. O papel dos pais tem origem divina, iniciando com o Pai nos céus, nessa esfera mortal, com o patriarca Adão. Desde sempre que eu me entendo por pessoa, quando entrei na fase adulta, que sempre sonhei em ser pai. Fácil seria se fosse pai de menino, porque eu fui criado com 2 irmãos, então numa família só de homens. Então ser pai de menino seria muito fácil. E talvez por isso que sou pai de 3 meninas. E daí ser pai de menina faz com que eu aprenda cada vez mais a conhecer o universo delas, a poder aprender a melhorar a cada passo a minha própria personalidade e assim construirmos uma amizade juntos. Como é bom ser pai de menina e tantas experiências que vivenciei. Nunca pensei que um dia teria o rosto maquiado, como fui quando Cecília tinha aproximadamente uns 3 a 4 anos, que começou a brincar com maquiagem. Nunca pensei que iria pentear o cabelo de uma menina para arrumar ela para ir para a escola. Nunca pensei que iria ajudar a vestir a roupa de bonecas, a arrumar bonecas. Então tantas coisas, talvez tantos tabus que existiam em mim mesmo, foram quebrados por me tornar pai de menina. E ser pai é a coisa mais deliciosa, mais maravilhosa que eu já vivenciei na minha vida, que eu vivencio na minha vida. É uma expectativa enorme. Quando a gente tem o bebê,
A nossa expectativa entra para que possamos vê-la como criança de 5 anos, brincando, correndo, pulando. E depois, quando vemos elas como criança, nossa expectativa é depois vê-las como adolescente. Eu estou nessa expectativa hoje, de como será. E depois pensar na expectativa de como será quando chegar à fase adulta. Eu gostaria agora de compartilhar com vocês um vídeo com uma mensagem muito especial. Na minha juventude, lá nos anos 90, aproximadamente em 1995, tinha um filme que sempre passava no período Dia dos Pais. O nome do filme é O Professor Adorável, com Richard Dreyfuss, um ator americano muito bom. E nesse filme nós vamos ouvi-lo cantar uma música de John Lennon, que tem uma letra muito especial, de um pai falando para o seu filho. Interessante nessa história é que John Lennon, depois dessa música, em pouco tempo, veio a ser assassinado, como nós conhecemos na história. Mas aí ficou aquelas palavras, aquele conselho que ele quis passar para seu filho numa canção. Então vamos ouvir agora esse vídeo e retornamos. Okay. For our final selection tonight, we are going to do a song by John Lennon. Now, to those of you in our audience who cannot hear, this evening you will be grateful for your hearing difficulties because I am going to sing. And to those of you who have no hearing problems, my profound apologies. On a personal note, I would like to dedicate this song to my son, Cole. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Before you go to sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Over the ocean, sailing away. I can hardly wait to see you come of age. But I guess we'll both just have to be patient. 'Cause it's a long way to go, a hard road to hoe. Yes, it's a long way to go, but in the meantime, before you cross the street, please take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful Cole. Queridos irmãos, como foi especial esse vídeo que acabamos de assistir agora.
Trata-se de um filme que assisti nos anos 90, em 1995. Era um filme que sempre passava na sessão da tarde, especialmente na Semana dos Pais. E ele conta a história de um professor de música, que antes ele era maestro, né, numa sinfônica, e o sonho dele era escrever uma sinfonia. E para isso, quem é músico talvez compreenda, requer dedicação, tempo, recursos. Então ele casou-se e começou a viver esse sonho. Porém, no meio do processo, a esposa ficou grávida. E então ele tomou uma decisão muito importante para a vida dele e para a família. A decisão foi que ele largou a sinfônica e foi se dedicar a aulas, foi ser professor de uma escola no ensino médio, para justamente poder ter recursos para cuidar da família e criar o seu filho. Então foi uma escolha muito difícil. E a surpresa maior foi que o bebê, quando nasceu, ele nasceu com uma deficiência auditiva. Ele não podia ouvir. E imagine um professor de música, um músico, ter um filho que não pode ouvir. Então eles vivenciaram vários conflitos que retrata no filme. O nome do filme é Um Adorável Professor. Recomendo bastante que todos possam assistir em família. Ele é muito bom. E aí ele canta essa música, a música de John Lennon, e ela tem um texto que é do cantor falando para o seu filho. E pouco tempo depois ele veio a falecer, o cantor, e ficou aquela mensagem como se o próprio pai estivesse lá conversando com o filho. Ficou os conselhos. Então veja que ele pede ao filho que ore todos os dias, que tenha paciência com o pai. Nós precisamos ter paciência com nossos filhos sempre. Precisamos ter uma medida muito forte para que não percamos a nossa razão. Sabemos que nossos filhos às vezes são rebeldes e precisamos agir com amor para que não percamos aquela linha de respeito, de amor, de amizade com eles. Talvez o trabalho mais importante de um pai seja o de voltar o coração de seus filhos para o Pai Celestial. Se por meio de seu exemplo, assim como de suas palavras, um pai puder demonstrar o que significa ser fiel a Deus na vida cotidiana, esse pai terá dado a seus filhos a chave para alcançar a paz nesta vida e vida eterna no mundo vindouro. O pai que lê as Escrituras para os filhos e que também as lê com eles, os familiariza com a voz do Senhor. Nas Escrituras encontramos uma ênfase repetida sobre a obrigação que o pai tem de ensinar a seus filhos. Também se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo do dom do Espírito Santo, pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. E também ensinarão seus filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Então essa é a nossa obrigação como pai, de poder ensinar a eles a conhecer nosso Pai Celestial. Que presente maior não é esse que temos de ensinar nossos filhos a reconhecer o nosso Pai Celestial. E uma das coisas que o texto que eu acabei de ler mostra é que ensinamos nossos filhos a reconhecer a voz de Deus através das Sagradas Escrituras. E é interessante que com o pai, com Cecília aqui em casa, a gente lê com ela desde ela bebezinha. Mas as coisas vão modificando. No começo, ela ficava só riscando lá as páginas das Escrituras. Depois começou a falar algumas palavras. Hoje, ela até chama a gente para ler Escrituras. Então, as coisas vão se evoluindo com o tempo. E a gente vê essas fases, a cada momento é muito especial. Em 2021, eu teria a oportunidade de repetir essas fases, porque é quando vai chegar Helena aqui na família. E aí teremos a nossa família completa, com Cecília, Helena, Estefânia
e Laura, que já está lá no mundo vindouro, nos esperando. Então nós temos uma dádiva muito especial, que é essa de ser pai. Como eu amo esse chamado tão especial. Sei que muitos de nós, na nossa estaca, na igreja, no mundo, tem o mesmo sentimento de amar ser pai. E ser pai de menina é desafiador, principalmente para mim, que cresci numa família que só tinha homens, onde todos só tinha meninos. Então, se eu tivesse filho homem, talvez fosse bem fácil de poder lidar com eles. E sou pai de menina, e foi no começo, vem sendo desafiador a cada fase que eu vivo com ela. Mas isso vem moldando a minha personalidade, vem moldando quem eu sou. Então os filhos vêm muito para nós, se pudermos enxergar isso, para nos aperfeiçoar, para nos moldar como pessoas. Porque somos para elas como modelos, como heróis. Não podemos quebrar isso de forma alguma. Nós precisamos ser realmente um modelo de exemplo para nossos filhos. Então tudo que vivemos na igreja, tudo que aprendemos, precisa ser praticado todos os dias. Todos os dias será uma luta, será uma vitória, mas certamente no final, diante dos convênios que fizemos, nosso Pai Celestial, Ele irá se agradar com o trabalho que realizamos. Esse é o maior trabalho de todos, que é o de cuidar da nossa família. Sei que esse momento que nós vivemos agora de pandemia, dessas dificuldades todas, talvez coloque alguns desafios diferentes em alguns lares. Mas, como vimos na letra da canção, precisamos ter paciência e pedir para que nossos filhos também tenham paciência conosco, porque vamos crescer juntos. É muito bom, mais uma vez eu repito, ser pai. É muito bom ter esse dia especial de poder lembrar, de poder compartilhar sentimentos, de poder vivenciar isso. Eu agradeço plenamente a todos os bispos que trouxeram mensagens tão inspiradoras para nós nessa tarde. Agradeço a presidência da Estaca, que compartilharam seus sentimentos, e a todos que estão assistindo. Rogo, oro frequentemente para que todos estejam bem e possamos nos encontrar em breve. Então, queria deixar essa mensagem com todo o meu amor, carinho, com o meu testemunho de que Deus vive, o nosso Pai Celestial, de que Ele nos ama. E esse amor foi provado de muitas formas, mas a maior de todas foi a de dar o seu Filho unigênito para que pudéssemos ser salvos e que possamos ser fiéis em seus mandamentos e em seus convênios, para um dia voltar à sua presença. E Ele está feliz em nos receber. Irmãos e irmãs, que todos possam estar bem, que todos fiquem bem. E deixo essa mensagem com o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou acordado. Lembro-me dele. Eu os observo antes de sair. Lá estão eles sem saber que os observo. Saio. Eles continuam a dormir. A pequena casa que lhes dou é seu mundo. Eles brincam, exploram. Aprende a se mover, a sentir e a ver, sem sequer pensar como isso acontece. Giz de cera, brinquedos, livros, é tudo para eles. A geladeira abre, a despesa cheia. Eles esperam que ali haja comida. Não pensam, não duvidam, apenas têm fome. Cereal, leite, iogurte, dedos e rostos sujos, todos alimentados, as barriguinhas cheias. Hora da soneca. Minha esposa gosta dessa hora. Mais uma vez, dorme no conforto que lhes damos. Tudo enquanto eu trabalho. Estou longe, mas perto. Sempre pensando neles. O telefone toca. Ouço apenas a respiração. Sorrio.
Minha esposa perdeu o telefone. Faço tudo por eles. Trabalho para que cresçam. Eles confiam tanto. Quero tanto fazer o mesmo. Eles sabem tão pouco de como tudo acontece. Sem questionar, só confiando. Volto para casa, abraços rápidos. Sou um cavalo agora. Jantamos, escovamos os dentes. Hora do pijama. Finalmente, hora de dormir. De novo, colocam a cabeça nos travesseiros que lhes demos. Serei seu protetor. Serei seu amigo gentil. Serei o esposo mais fiel. Sou pai, sou filho também. E mesmo que não entenda tudo o que ele faz por mim, sei que tudo o que sou e tudo o que tenho é porque ele é um pai para mim. Agora já entendo como tudo aconteceu.
Nosso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por mais um dia, somos gratos, Pai, por esse dia, por todos os pais aqui presentes, somos gratos, Pai, por essa responsabilidade que o Senhor concedeu a cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe com sabedoria, que possamos dirigir a nossa família para o eterno, ensiná-las todas as coisas necessárias na vida de cada um deles, para que um dia possam estar preparados e prontos para voltar à Tua presença. Pedimos que abençoe a cada jovem aqui presente, que eles possam se preparar para o eterno, para Te servir na Tua igreja como Teus filhos e se prepararem para formar a sua família eterna. Nos abençoa como família, proporcionando a paz e a tranquilidade em nossos lares. E nos conduz para o eterno com a Tua divina sabedoria. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.